Mas por que a gente fala disso, né, de uma forma diferente? Por conta da nossa estrutura social. E essa estrutura social, ela existe desde sempre. Né? A nossa estrutura social, ela foi construída em torno do homem. Mas eu falo que se a gente fosse educado, nós mulheres, né, a perceber as violências e os relacionamentos abusivos nos pequenos sinais, muitas coisas seriam evitadas. Por exemplo, a censura da roupa, a censura do comportamento. Vamos falar que já que a gente falou tanto sobre mulher, sobre o direito da mulher, vamos deixar aqui os caminhos que a gente tem, né? Aqui em Poços. Aqui em Poços a gente tem o CREAS, que faz o atendimento, né, da assistência social. Ok, tudo bem, gente? Um abraço para você. Meu senhor, minha senhora, nós estamos chegando para mais um podcast, mais um Café com Manteiga, como sempre, como toda quinta-feira, e hoje não é diferente. Hoje nós estamos chegando já com os nossos patrocinadores, o Café Caldense, o puro, gostoso, cheiroso, porque tem o sabor diferente de tudo que há de café no Brasil. Café Caldense das nossas montanhas, tá? Pãozinho de queijo Xodó de Minas, a delícia mineira, a delícia do sul das Minas Gerais. A Evolivre Kombucha, o chá fermentado, o chá da vez, que blinda o nosso intestino e nos dá momento de bem-estar todo dia, toda hora. E a nossa Marezine Financeira, o nosso socorro financeiro no financiamento, no refinanciamento, na hora que nós precisamos de dinheiro, viu? Você tem a Marezine Financeira sempre com você. Aliás, nós temos a Marezine Financeira na hora que precisamos do nosso socorro financeiro, tá? Nós estamos abrindo esse podcast, abraçando você mais uma vez, agradecendo a sua companhia, pedindo a você que sempre dá um like pra gente, continue acompanhando a gente, se inscrevendo, compartilhando, e assim a gente vai tentando chegar mais longe junto com você e você junto com a gente, tá? Hoje eu tenho aqui uma grata companhia, né? Uma pessoa que veio falar com a gente aqui, a doutora Ellen Cristina Oliveira Lopes, que veio falar com a gente. Nós vamos falar de um assunto muito importante, principalmente, aliás, um assunto que ele abrange a família, abrange você homem, você mulher principalmente, né? Nós vamos falar aqui hoje ela é a atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Ela é advogada, é professora, mestre em educação, né, ambiente e sociedade. E ela veio aqui para bater um papo com a gente. Antes eu quero, só para a gente saber quem é a doutora Cristina. Ela é advogada, né, como eu disse. Ela é casada também com o advogado, que por sinal tem o nome dele aqui, que ele é meu xará, o doutor Mário Vitor, né, até porque meu nome não é Marquinhos Manteiga, meu nome é Vitor Marcos de Azevedo, né, e não Marquinhos Azevedo, e muito menos Marquinhos Manteiga, né? Mas sou chamado assim e gosto, tá? Então ela é casada com o Dr. Mário Vitor e mãe do Vitor, também nosso xará, que tem 9 anos, né, doutora? Isso aí. Tudo bem? Tudo jóia, obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E eu vou dispensar o doutora, pode me chamar só de Ellen. Pronto, então você pode me chamar de Marquinhos, você pode me chamar de Manteiga, do jeito que você achar que fica, tá, jóia. Fica bem confortável. O Ellen, bom, você se formou aqui em Poços, você é família daqui? Sim, eu sou nascida aqui em Poços e me formei aqui, acabei optando por ficar em Poços, fazendo PUC aqui. Uhum. Se formou em Direito aqui e hoje você dá aula, você está falando que dá aula. Hoje dou aula, né? Casa Branca, já dei aula em São João do Boa Vista, agora eu estou mais aqui em Poços, ainda viajo uma vez por semana para dar aula no estado de São Paulo, mas estou aqui em Poços, no Pitágoras, né, na Anhanguera, lecionando aqui. Você me falou que Pitágoras virou a Anhanguera e eu não sabia, na verdade. É o mesmo grupo econômico, né? As empresas são do grupo Croton. E agora o Pitágoras fez a transição para Anhanguera. E você leciona o que exatamente? Na linha de Direito? Na linha de Direito. Eu sou professora há muitos anos, né? Eu tenho pós-graduação em Direito Tributário, em Direito do Trabalho, Previdenciário. Que tanto de coisa, né? Um monte de coisa. São muitos anos já, né? Tenho formação em mediação, o meu mestrado foi na área da educação, trabalhando resolução de conflitos, né? Tenho formação... Conflito, quando você fala conflito, familiar? Conflitos, em geral. Em geral. Tá. Tenho também formação em advocacia colaborativa, que é um olhar diferente, né, para as questões sociais, para os conflitos sociais. A ideia é a gente não judicializar tudo, é a gente resolver algumas questões fora do judiciário e depois, quando preciso, levar para ele, só para ele certificar, né, bater o martelo e falar, bom, tá ok, tá válido o que vocês fizeram aí.
Então, nesse caminho, eu sou apaixonada por direitos humanos, né? O meu mestrado acabou englobando também direitos humanos. Então, já fui professora de direitos humanos enquanto eu estava em São João da Boa Vista. Hoje, direito civil, direito do trabalho e direito tributário. Na FAI? Na FAI. Lá na FAI. E hoje você atua como advogada também? Também, sempre. A advocacia é minha paixão e a educação também, né? Né? Então, fazendo palestra, dando aula. É difícil quando a gente gosta, gente. Pelo jeito você trabalha pra caramba, né? Bastante. Não deve parar um minuto, né? Bastante. Mas é o mal, né? Da nossa sociedade hoje, né? A sociedade do cansaço. Acho que tá todo mundo assim, um pouquinho aflito. Pois é. E olha, o que nós vamos conversar com a Ellen, assim que ela prefere ser chamada, vou repetir aqui, ela é atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que são muitos e tem muitas mulheres que não sabem, não conhecem os direitos, né? Isso, exatamente. E esse, Ellen, eu acho um assunto assim de extrema importância, foi até por isso que eu a convidei para vir aqui falar com a gente, e acho um assunto também melindroso, né? A gente tem que saber como é que a gente chega, né? E como é que a gente sai desse assunto, né? Então eu gostaria de que você fizesse essa abertura para mim, falando desses direitos das mulheres, né? Isso. O porquê que muitas mulheres às vezes não conhecem esse direito e como essas mulheres vão conhecer esse direito. Se quiser deixar isso para mais final, tudo bem, mas eu gostaria que você falasse disso. Vamos lá, a gente vai conversando. Que você isso, a gente vai caminhando. Que você pudesse dar essa introdução para a gente saber mais sobre isso daí. Existem algumas questões sociais que sempre foram colocadas às sombras, né? As pessoas não gostam muito de falar de alguns assuntos. E esse é um assunto que por muito tempo ficou ali no cantinho, escondidinho, né? Mas que já vem há anos aí, já vem sido trazido às pautas, porque a gente precisa falar disso, né? A gente tem alguns eventos simbólicos e trágicos aqui no Brasil que marcaram a violência contra a mulher, né? Eu sempre cito o assassinato da Angela Diniz, né? O Dock Street, não sei se você lembra. Assim, eu era muito criança, quer dizer, devia ter uns... Isso foi década de 70, 76. Né? 76. 76. Então eu já tinha meus 17, 18 anos nessa época aí. Mas é uma coisa que, naquela época, para mim, não aconteceu nada, porque era um moleque, né, não se falava em direitos de mulher, normalmente não acontecia nada com quem dava um tapa, com quem levantava a voz, com quem batia e até matava a mulher, normalmente não acontecia nada, né? Sim. E isso daí, eu me lembro, às vezes, até hoje a gente lê sobre esse assunto, né? E você, naturalmente, deve conhecer bem essa história aí, né? Bastante. Mas eu falo que ele foi marcante porque ele trouxe movimento popular, né? Então, as mulheres saíram à rua pedindo um julgamento, só que, ao mesmo tempo, naquela época, existia um movimento em favor do DOCA, né? É muito chocante a gente ver, né? Porque as pessoas saíam... Nós podemos chamar de uma época machista pra caramba, né? Estamos ainda, né, Marquinhos? Mas naquela época era pior, que existia um movimento em favor dele. Né? Mas ainda há, se você pegar uma rede social aí, você consegue acompanhar as pessoas criticando, defendendo, tem o famoso mimimi, né? Mas por que a gente fala disso, né, de uma forma diferente? Por conta da nossa estrutura social. E essa estrutura social, ela existe desde sempre. Né? A nossa estrutura social, ela foi construída em torno do homem. Então, o homem é quem tinha ali poder político, poder social. Financeiro, às vezes. Sempre, porque a partir do momento que ele tem todo o controle, né, o familiar, né, então é o que a gente chama de patriarcado. Né? Então, exato. E é a nossa estrutura social, e a primeira coisa que a gente tem que entender... É aquela história, eu sou o provedor, isso, né? Eu dito as regras. Isso. Né? E essa estrutura social, ela funciona o tempo todo. Então, aqui, nós dois aqui, a gente tem uma estrutura social hierarquizada. E nem sempre isso é ruim. Quando eu falo hierarquizada, eu tô falando por quê? Se a gente for falar de jornalismo, você tá num patamar acima do meu. Porque você é o detentor desse conhecimento. Se a gente for falar de direito, eu tô num patamar acima de você. E socialmente as pessoas são construídas dentro dessa estrutura. E a mulher sempre teve num patamar abaixo dos homens. Isso existe ainda, de verdade? Existe, lógico que existe. Basta a gente olhar para as instituições que nos cercam. Então, você olha, proporcionalmente, somos homens e mulheres basicamente na mesma proporção. Porque, veja bem, é difícil você pergunta, quem está nos assistindo no vídeo deve falar, o Marquinhos é ignorante de fazer uma pergunta dessa. Mas você sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes as mulheres, ainda hoje, né, as que têm uma estrutura, vamos dizer, uma estrutura educacional, que teve condição de estudar, conhecer um pouquinho mais de lei, etc. e tal, ela sabe dos direitos dela.
Sim. Né? Agora, tem mulher que não sabe do direito dela. Sim. Não é verdade? Sim. É por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Eu, às vezes, gosto de fazer alguma pergunta meio assim, meio de leigo, para as pessoas, para que todos entendam do que nós estamos falando, de que direito nós estamos falando e para quem são esses direitos. Né? Exato, né? E é legal, assim, a gente vem nos aproximando, a população vem, os cidadãos, né, vem se aproximando mais dos direitos, eu acho que em geral. A gente fala aqui desse recorte das mulheres, mas em geral, os direitos sempre ficaram muito setorizados, né? E eu acho super importante, eu, enquanto cidadã, conhecer os meus direitos, inclusive para poder pleitear, para poder buscar. Eu só sei que um direito meu é ferido se eu conheço esse direito. Se eu não conheço esse direito, não tem como eu fazer com que ele exija que ele seja cumprido, né? Pode. E aí, quando a gente fala de direito da mulher, é bastante amplo. A gente traz mais para a questão da violência, que é uma questão urgente, é uma questão que a gente precisa falar, porque mulheres morrem simplesmente pelo fato de ser mulher, né, de querer mexer um pouquinho nessa estrutura social, de repente. Mas a gente fala de direito à saúde também, né? A gente fala de uma série de direitos trabalhistas, porque dentro dessas relações, as mulheres muitas vezes são colocadas em lugares diferentes pelo simples fato de ser mulher. Então, quantas vezes a gente já não viu alguém que é empresário ou empresária torcer o nariz na hora de contratar uma mulher porque ela pode engravidar. E aí ela vai ser afastada, né? Então, a mulher, ela foi proibida, né? Tudo começa porque a mulher, por muitos anos, ela foi proibida de votar, ela foi proibida de trabalhar, ela já foi proibida de estudar, porque o lugar social dela era só dentro de casa e na reprodução, para ter filhos e cuidar dos filhos, né? E antigamente tinha, não me lembro em que época era essa, até uma época, nem é bom de relembrar uma época dessa, mas que a mulher não sentava na mesa para comer com o marido, né? É essa estrutura social, né? É uma coisa arcaica, mas é uma coisa que existiu, né? Sim. Sociedade, assim, tem gente que ainda trata de assuntos, né, como se não fosse assunto de mulher, lugar de mulher, né? A construção social, ela vem disso, aquele lugar ali não é lugar que mulher frequenta, né? Mulher não senta desse jeito, mulher não fala tal palavra, mulher não vai em determinados lugares. Os clubes, né, quantos clubes exclusivos de homem? Mas hoje também já existe alguns exclusivos de mulheres, né? Sim. Mas nunca teve conta disso, para as mulheres estarem mais seguras no ambiente, mais seguras. Fazer esse movimento, né? Esse movimento de encontro, de um ambiente seguro e até esse movimento igualitário. Porque se eles têm, por que as mulheres também não podem ter? Porque antes não podia. Antes eles tinham, mas as mulheres não podiam ter. Sabe uma coisa que eu acho muito, muito legal hoje? Porque eu gosto muito, eu gostei mais, mas eu ainda gosto muito de futebol. Mas eu acho muito elegante uma mulher apitando uma partida de futebol. Acho muito elegante uma mulher bandeirando um jogo de futebol e jogando futebol. Comentando, né? Na Copa agora a gente viu o comentarista narrando o futebol. E era isso que eu ia te falar, né? Se a mulher é 50% da população, por que ela não ocupa 50% dos lugares sociais? Não tem uma que diz que são 7 mulheres para cada homem, então se fosse isso, se partir dessa premissa, é bem mais, né? Mas dizem que o número de mulher é maior, né? Então, mas se a gente olhar para a nossa Câmara Municipal, tem mais homem do que mulher, não é proporcional. Mas isso é porque a mulher não se candidata? Ou Não. É o que eu te falei. É porque chega no partido e são barradas? É uma construção. Também não, porque hoje existem as cotas, né? Porque se não existissem as cotas, não sei se as mulheres conseguiriam entrar ali. Mas os lugares de mando, os lugares de destaque, em regra, eles sempre foram masculinos. E se a gente puxar ainda um pouquinho mais essa estrutura social, a gente pode falar que eles são dos homens brancos. Né? Porque aí a gente olha também, sempre quando a gente vai atender uma mulher e a gente vai falar uma violência, por exemplo, contra a mulher, eu não posso generalizar a mulher. Eu tenho que olhar qual que é a realidade daquela mulher. Se aquela mulher vem de uma periferia, se aquela mulher é uma mulher negra. Porque, historicamente, o olhar para a mulher negra sempre foi diferente do olhar para a mulher branca. Né? A mulher negra sempre é a mulher forte, sempre foi a mulher, ela foi escravizada. Né? Então ela tinha aquele olhar de mulher forte, um olhar de sexualização muito grande, mais do que da mulher branca para a mulher negra. Então eu não posso falar de violência contra a mulher. Hoje as estatísticas mostram que a mulher negra e a mulher negra de uma classe social mais baixa, negra e pobre, ela sofre mais violência do que
do que a mulher branca, até pelo meio né? que vive, né? Então, assim, a gente tem que sempre olhar aquela estrutura, olhar de onde vem, entender aquela realidade, para eu conseguir saber qual é o meu lugar e qual é o lugar do outro ali que eu tô tratando. Você sabe que eu vi uma matéria, num programa de esporte na televisão, que uma mulher negra, uma americana, negra, gorda, tinha 2 filhos, ela sempre gostou de correr. Só que ela não praticava corrida. E ela ficou doente, ficou muito mal e ficou assim, tipo, desenganada. E ela começou a fazer um tratamento e tal. E ela não tinha como fazer alguns tratamentos que teria que fazer para a recuperação dela. Então ela começou a andar. Aí ela começou a correr. E ela é gorda, ela é bem gorda. Mas a gente nota que na entrevista ela é uma mulher que canta, né, muito alegre, sabe? Ela acaba ficando linda de morrer, pelo jeito dela. Uma americana, ela, uma norte-americana. E daí ela conta que quando ela começou, que ela viu que ela poderia... Ela é uma corredora vencedora. Vencedora de mulheres negras também, magras, vencedora de mulheres brancas e magras. E ela ganha. Ela ocupa um lugar que provavelmente todo mundo olhava pra ela e falava assim, ó, aí não é o teu lugar. Exato, isso que ela conta. Ninguém me aceitava. Pelo fato de eu ser uma mulher de quase 40 anos, né? Negra, gorda e de uma baixa renda, de uma família humilde e tal. E ela é uma grande vencedora hoje. E tudo isso, e socialmente, na nossa construção social, tudo isso vai importar, né? Eu ser gorda vai fazer diferença na sociedade. A sociedade, primeiro ela vai te olhar como gorda, para depois te olhar como ser humano. Né? Ela vai apontar a tua característica. E isso é cruel, né? Muitas vezes eu falo que a nossa estrutura social, o ser humano, algumas vezes chega a ser cruel. Né? Esses dias, faz pouco tempo, né, teve uma notícia aí de um rapaz que morreu porque o hospital, ele era gordo, e o hospital não tinha estrutura para atendê-lo. Ele era? Gordo. Gordo. E aí não tem mesmo. Aqui em Poços não tem, né? Eu tenho uma tia que vai fazer um ano que ela faleceu. Minha tia era gorda. E a gente chegou a ouvir, ela não vai, ela até podia sair da UTI, mas ela não vai sair por conta da porta, por conta da maca. Imaginou? É a realidade que a gente vive. Né? Mas é uma realidade que ninguém gosta muito de conversar. Né? Quer dizer que ela teve que ficar na UTI porque não tinha como tirar Não, ela foi pra UTI, mas ela podia ter saído. Isso. Entendeu? E aí, em determinado momento, veio essa fala. E ela teve que ficar por mais E aí um ela tempo. acabou ficando até falecer na UTI. Mas foi assim, e isso acontece o tempo todo, né? Isso acontece no banco no banco do avião, no ônibus. Isso acontece nos lugares de frequenta mesmo da sociedade, num restaurante. A gente tem essas diferenças sociais o tempo todo sendo apontadas pra gente, assim, né? E a mulher sempre ali. A mulher tem uma pressão social muito forte, né? A mulher precisa se enquadrar em determinados padrões. Tipo físico, né? Eu brinco, eu falo, gente, ser mulher é muito difícil. Porque você tem que estar ali dentro do padrão que a sociedade mostra pra você e fala, olha, pra você ser uma mulher, pra você ser respeitada, você tem que se enquadrar aqui, ó. E quem tenta romper com isso sempre sofre. A pessoa que vem pra fazer esse processo de romper, de quebrar esses padrões sociais, acaba sofrendo, né? Muitas vezes vira Marte, acaba sendo mal vista. É complicado. Uma coisa que eu acho assim muito... Toda vez que eu vou usar uma roupa, mesmo que eu não vá sair com a minha mulher, eu pergunto, falei, Nisso, essa roupa tá legal? É porque a mulher, ela sabe, Marcos, ela sabe, ela fala, não tá. Ou então tá. Como agora, por exemplo, eu vou gravar de camiseta hoje, tá muito calor. Eu falo, não, tá, eu pode ir. Eu brinco que tem algumas palavras, eu chamo de palavras gatilho, né? Que quando a gente fala, todo mundo torce o nariz e quer sair correndo. Uma delas, hoje em dia, é gênero. E aí, quando você fala, eu me visto, eu pergunto se tá bom, né? Isso é papel de gênero. O papel de gênero que foi imposto pra mulher é o papel de cuidar, é o papel de cuidadora. Sim. Então, as primeiras profissões que a mulher pôde exercer, cuidadora. Né? Então, a gente vai pra professora, podia fazer magistério. Depois vem as profissões ligadas a cuidado também, que são as profissões de saúde. Então, era enfermeira, a própria profissão de cuidadora. Né? Tudo que tá ligado ao cuidado, os cuidados domésticos, eram ligados às mulheres. E as outras profissões eram vistas realmente como coisa de homem.
Né? E aí a gente tem ali N frases machistas que a gente pode trazer para cá. Você trouxe o futebol, mas a própria questão, né? Dirige igual mulher. Então, tem empresas que estão contratando mulheres que trabalham como pedreira. Isso. Né? Que trabalham como é que coloca de fazer piso, né? Esqueci, me fugiu o nome agora. Entendeu? Como mulheres que trabalham de encaradoras. Azulejista, Azulejista, né? Azulejista. É isso. De fazer piso, colocar azulejo e tal. E por que não? E por que antes não podia, né? Mas você sabe por que é isso? Porque a mulher, ela falta menos do trabalho, né? Ela tem mais responsabilidade com o trabalho, ela é mais caprichosa, então o rendimento dela é muito maior. E aí tem outra estatística, né? Estatisticamente, a mulher, isso que você falou, ela falta menos e ela adoece menos no trabalho também. Mas as pessoas só olham por quê? Pro fato dela poder engravidar. O que é uma bobagem. E aí vai gerar uma estabilidade provisória, e aí eu não quero, porque vai engravidar. Você é casada? Você pretende ter mais filho? Né? A gente ouve isso. Eu acredito. Mas isso daí é mentalidade curta de alguns empresários, né? De alguma direção de empresa. Porque se tem empresas hoje que tem um berçário lá. Sim. Não, existem multinacionais que inclusive estendem, né, a licença maternidade. Que dão ali 6 meses de licença maternidade, criam programas, incentivo. E do outro lado ainda tem, né, a questão machista arraigada. A gente vê muita gente sendo discriminada. Tá grávida. Ih, vai começar a faltar porque tá grávida. e é real, é fato, né? Acontece todo dia ali. Eu ouço relatos de alguém que passou por isso. E a gente tem que combater. Eu falo que é importante a gente combater. Eu falo que são essas posturas, né, discriminatórias. A gente tem que ser antidiscriminatório. Então, eu estava falando para vocês negócio de roupa, por exemplo, né? Então, quando eu vou sair com a minha mulher, a gente vai sair junto para algum lugar, eu ponho uma roupa, então eu vejo a roupa que ela trouxe, ela dá uma caprichada, aí eu procuro colocar uma roupa legal. E quando não tá, ela me fala, Marco, por favor, né? Aí eu vou lá, tiro. E na maioria das vezes eu sempre acerto, né? Mas eu tenho notado, sábado, inclusive, eu saí, estava no local aí, eu estava observando, sabe, as meninas tudo, sabe, tudo produzidinha, cabelo e tal, me chega com o camarada de mandado, o camarada de chinelo, sabe? Mas sempre foi assim, né? Eu acho que, cara, você podia dar uma caprichada pra ela, porra, não é não? O homem nunca ninguém ficou vigiando na sociedade, falando pra ele, você não pode ter uma barriguinha, ninguém olha pra, a primeira coisa quando o homem chega, ninguém olha pra roupa dele. Né? Ninguém olha se o cabelo tá mal cortado. Ninguém olha se a sobrancelha tá despenteada. E a mulher, não. A sociedade se construiu de uma forma... Não é que pra ele não olha. Olha, mas não cobra tanto não quanto importa, cobra da mulher, né? não vai definir quem ele é. Né? Exato, Não define caráter, não define inteligência, não define lugar social. O homem, ele sempre teve essa liberdade maior. Inclusive, muita liberdade, né? Tem a música lá dos carecas que elas gostam mais. Como é que é? É dos carecas que elas gostam mais, não é? As músicas, elas traduzem muito esse machismo. O homem nunca teve essa cobrança. Né? Ter vaidade é diferente. Você fala, mas não gosta. Ok, não gosta, mas a sociedade nunca martelou na cabeça dele que ele tinha que ter um tanquinho, que ele tinha que ter o cabelo X ou Y, né? Pro homem sempre foi assim, ele sempre teve uma licença para não se enquadrar em nenhum padrão. Se bem que hoje tá mudando um pouquinho isso, os homens sempre precisam cobrar. Pelo menos a gente vê, né, o cara preocupado. Hoje ele pode se preocupar, né, porque antigamente se ele se preocupasse, provavelmente ele sofreria algum tipo de piada, né, as pessoas olham, você tá vaidoso? Não, então você é gay. Porque você tá se preocupando com o teu cabelo, hoje pode. Hoje pode. Mas isso também é um reflexo da estrutura machista. A gente tem que entender que o machismo, ele não atinge só as mulheres. Ele também atinge os homens. E de forma muito séria. Porque o homem, enquanto a mulher colocada na sociedade, ela sempre foi jogada pra dentro de casa e pra ficar escondido, o homem sempre foi jogado pra fora. E de que forma? Violenta. O homem sempre se firmou socialmente através da violência. Então, se você não apanha na rua... Na força, né? Porque se você apanhar na rua jogando bola com seus amigos, você vai apanhar dentro de casa. Esse papel de liderança que o homem assume na sociedade, ele vem desde pequeno sendo empurrado para ele. Vai pra rua brincar com seus amigos. Você vai jogar futebol. Você vai se posicionar e você vai sempre ganhar através da violência. Porque se você chorar, você vai apanhar aqui dentro de casa. Então, o homem não chora. Né? E aí as pessoas vão crescendo e vão fazendo o quê?
Os homens, criados em cima dessa cultura de violência enorme, não conseguem resolver conflitos emocionais, porque eles não aprenderam a lidar com a emoção. Eles aprenderam a reprimir essa emoção e extravasar a violência. Então, ou é no grito, ou é no soco, ou eu guardo aquilo e aquilo me faz um mal tremendo pro resto da vida, né? Porque se eu não tenho a propensão violenta ali, se eu não consigo assumir esse lugar de violência, isso vai me trazer algum outro problema emocional. E a mulher, não. A mulher, ela é trancada dentro de casa e joga um monte de conto de fadas em cima dela. Então, ela vem extremamente romantizada. A hora que junta essas duas coisas, não tem como dar certo. Né? Não tem. É o primeiro conflito ali, um explode pra violência e a outra pessoa não sabe como reagir, sempre aprendeu a silenciar e silencia. Historicamente. Foi criada para segurar no silêncio. É isso que acontece, né? E se envergonha, porque a mulher sempre foi tão julgada, né? A mulher também era colocada, enquanto os homens eram colocados numa situação de amizade, né? De parça, todo mundo é brother um do outro. A mulher foi colocada numa situação social de competição. Né? Então a mulher ali, uma era inimiga da outra, ela não era amiga. Então muitas não tinham nem um apoio. Então aquele papo que a mulher se veste pra mulher é verdade? Eu falo assim, as pessoas riem de mim e falam, isso é muito exagerada, Ellen. Mas eu falo, não é, gente. Pega a história da Cinderela. Cara, ela tá na casa dela, com a tia dela, com as primas dela. Aquilo é uma disputa horrorosa por um cara que ninguém sabe se é legal ou se não é. Época da Cinderela. Elas estão ali se matando por causa de um cara. E aí, é o príncipe encantado, né? Eu falo, gente, é um absurdo isso. E é o que acontece, né? E é isso que você aprende, você vai crescendo em cima disso. Então hoje ainda tem muitas Cinderelas. Sempre tem. Tem, né? Eu acho que o trabalho príncipe, é esse. Príncipe não tem tanto, né? Então, eu acho que sapo deve ter de monte. Eu acho que o trabalho é esse, né? É a gente fazer homens e mulheres entender que isso não beneficia ninguém. A gente proteger essas mulheres que sofrem violências porque são mulheres e ainda existe, então precisa de uma proteção especial. Mas tentar mudar a sociedade de forma que essas pessoas se enxerguem enquanto seres humanos primeiro. Né? Existem diferenças? Sim, existem diferenças. Mas onde não tem por que eu colocar alguma diferença, eu não vou colocar. Se a gente for tratar da questão da gestação, óbvio que a mulher é diferente do homem. Mas se eu for tratar de um ambiente social, de um ambiente político, ali aquela mulher ela está numa condição de igualdade. Ela não precisa ter alguma diferença. Se eu for tratar do trânsito, ela vai estar numa condição de igualdade. Mas a sociedade impõe essas pequenas diferenças. Então, quando a gente diz, tá dirigindo igual mulherzinha, eu quero dizer o que com isso? Que lugar de mulher não é na direção, lugar de mulher não é na rua. Que mulher dirige mal. Então, aí eu acho que... Os modos são contrários, né? Para fechar o seguro, a mulher é mais barata porque ela bate com... Pois é. Tá aí, tá vendo? Mas ninguém lembra disso na hora de xingar, né? O que o Lucas quer dizer ali, gente, que se você não entendeu, é que a mulher, na hora que vai fazer um seguro do carro dela, é mais barato que do homem, porque ela é mais cuidadosa, ela bate menos o carro, a probabilidade de uma perda do carro é muito menor, por isso o seguro é mais barato. Você lembrou bem. É isso, né? É isso aí. E aí a gente tem que, eu falo, né? É o trabalho da educação, é o trabalho de você exigir os seus direitos, é o trabalho de fiscalizar, é um trabalho ainda muito duro, né? A gente às vezes acha que fala, não, agora tá melhorando, agora vai diminuir a sociedade e de repente vem e leva aquela rasteira, né? Você fala, não, peraí, as coisas não são assim. Eu acho que eu não sou um cara assim, porque eu nunca segurei minha mulher de trabalhar, né? Depois que a gente estava casado, ela estudou, nunca disse a ela que ela não podia ir em determinado lugar. Se bem que a gente sempre teve um acordo muito legal nisso daí, porque sempre tudo de comum acordo. Eu nunca falei, e vice-versa. Ela também não... Eu não tenho a menor preocupação com relação a isso com ela, sabe? Então, tanto é que nós estamos aí há 40 anos juntos, sabe? Sábado, por exemplo, eu saí com a minha filha, às vezes saio com ele, com os amigos dele, e tá tudo certo. Se ela quiser sair com ela. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Se ela quiser ir junto, vamos embora. Se não quiser, eu saio com meus filhos, saio com a minha filha, saio com os dois. Sábado, nós saímos sábado atrasado, né? Ontem, né? Esse último sábado nós saímos juntos, todo mundo. Então, a gente vai levando a história bem assim. Você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher, não? Já. E já fui machista também, né? Não dá pra gente falar, todos nós somos machistas, né, Marquinhos? A gente tem que entender isso.
Mas eu já ouvi, eu lembro que eu fui fazer uma audiência em Minas, mas ela entrando ali no Trevo de Oliveira, era uma cidade, como é que chama aquela cidade? Nova Serrana. Eu acho que a audiência foi em Nova Serrana, na Justiça do Trabalho. E aí, em determinado momento, a gente discutindo uma questão de perícia, e o advogado olhou pra mim e falou assim, a doutora não sabe que a doutora é mulher, é jovem. Né? E já aconteceu, às vezes a gente chega em algum lugar, aí eu falo, né, há quantos anos que eu tô formada, às vezes as pessoas se surpreendem, né, há quantos anos que eu tô com o Mário há 20 anos, casada há 12, você falou que tem 40, a gente tá junto aí há 20 anos, e várias vezes as pessoas olharam pra mim, já chegou gente no meu escritório, uma vez olhou e falou assim, nossa, mas você é jovem, você é bonita. Mas você é bonita e jovem, sim. E como se fosse uma coisa que desabonasse, né, a minha parte cognitiva, a minha inteligência. Tá, eu não falei isso sim, relacionando mas essa percepção, ela vem muitas vezes, e a gente percebe isso. Esse cliente que falou isso pra mim, não foi meu cliente, porque ele não se sentiu confortável. Não, ele tinha chegado por recomendação de um outro cliente, e eu percebi isso na hora. Oxi. Ele não se sentiu confortável, né? Então eu falo que a gente vai percebendo essas questões, elas são muito sutis, né? E elas estão no nosso dia a dia de uma forma imperceptível. Por mais que a gente não tenha, que a gente trabalhe, né, a parte mais grosseira, as pequenices, né, do dia a dia do machismo ainda estão ali. A mulher, ela absorve muito mais as questões domésticas do que o homem. Muitas vezes o homem não tem o controle do que está acabando na despensa, e a mulher sabe tudo. Controle da dispensa, se tá acabando o leite, você tem que comprar o arroz, quantos ovos tem na geladeira, sabe? Não. Essas coisas. A roupa que tem pra lavar, que tem pra secar, na máquina. Então, eu não tenho, esse controle eu não tenho. Aí, tá vendo? Mas por quê? Porque sempre foi uma tarefa exclusiva da feminina. Mas você sabe de uma coisa? Em casa, quem passa minhas camisas sou eu. Ontem, por exemplo, foi um dia. Ai, que ótimo. Né? E quando tem dela para passar também, eu passo a roupa dela. Isso vai mudando, mas é isso, né? Eu ajudo ela a arrumar a cozinha, sabe? Então, a gente faz, tipo, quando eu sei fazer, eu ajudo sim. Né? Mas assim... tem coisa que a gente não tem o dom mesmo e não aprende, não adianta, né? Sabe o que é? É que ela também não gosta, ela gosta isso. Ela vê o que tá faltando, ela fala, isso aqui é eu que sei que vai faltar. Mas em determinadas famílias ela teria obrigação de gostar e de aprender. Você tem que passar roupa, porque é função feminina. E essas coisas são absorvidas assim, mas igual o homem, né? A questão da manutenção sempre foi mais pro homem do que pra mulher. Por quê? Sociedade. Então, posso te contar um segredo? Conta. Eu, se depender de consertar alguma coisa em casa... E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Ontem, por exemplo... Essa é a grande sacada, que tá tudo bem. Ontem... aí arrebentou um varal, daquele coisa do varal da área de serviço. Então, eu fui ajudar. Porque, na verdade, quem trocou foi ela. Normalmente, eu vou trocar... Então... Me ajuda aqui, por favor? Não, ela foi trocar e eu fui ajudar. Então, ela conserta o dito, estragou a torneira do banheiro, falou, chama o cara e vê se a gente arruma isso daí. Ele falou, não, deixa que eu arrumo isso daqui. E é isso. Ela foi lá na loja, comprou uma torneira, ela foi lá e trocou. Cheguei lá, a torneira estava... Mas foi a minha mulher que consertou. E é isso. Entendeu? E eu não sei, eu juro, eu não sei fazer. Olha que legal. Ela fez. E a gente tem que ir construindo, né? Eu tenho lá o Vitor com 9 anos e eu passo pra ele o tempo todo. Ele vê a mãe e o pai ali dividindo as tarefas de casa. Agora com 9 também ele já tem algumas tarefas, né? Então ele vai arrumar a cama dele, ele vai tirar a louça da mesa depois que ele come, ele vai colocar na pia, já vai lavar uma louça, ele já faz o próprio ovo mexido de manhã. E ele vai entendendo que eu trago muito pra ele, assim, sempre tem alguém lá em casa e fala, você tá ajudando a mamãe? Ele tá fazendo a parte dele. Sim. A gente vive numa casa, a gente vive enquanto família. Teto, e enquanto família, aquilo ali é uma sociedade, é uma comunidade. Então todos se ajudam com todas as tarefas. Né? E é isso que eu acho que a gente tem que ir mudando. Aí a gente tá falando da sobrecarga da mulher dentro de casa. Porque aí a mulher assume 2 papéis, né? Ela vai pro trabalho, ela tenta se inserir no mercado. E, ao mesmo tempo, ela ainda continua com essa carga maior dentro de casa. Ainda existem hoje as exceções? Existem, mas a grande maioria o cuidado com os filhos também, muito mais da mulher do que do homem, né? Trocar fralda, dar um banho. Vem mudando? Vem, mas a carga maior sempre foi da mulher.
a questão do filho, né? Realmente, isso daí já vem desde os primórdios, né? Sim, mas é por isso que é tão difícil de mudar esse comportamento, sabe, Marquinhos? Se não fosse uma coisa tão estrutural, quando a gente fala que é estrutural, é isso. É que o negócio é tão forte na sociedade que é muito difícil da gente conseguir... É uma cultura difícil de mudar. É todo dia, você todo dia ali falando, né? Quando a gente fala da violência contra a mulher, é muito difícil essa mulher sair do ciclo de violência. Porque aquilo é tão forte, ela tem uma dependência tão grande, é tão naturalizado, sabe? Que não é aquela pessoa chega lá no escritório, você vai falar assim pra ela, seus direitos são esses. Ela fala, então tudo bem, então vamos lá. Vamos fazer uma medida protetiva, vamos... Não é assim. Essa mulher vai pra casa, ela vai sofrer mais um tanto, ela vai tentar se fortalecer, ela vai se apropriar dela mesma, até conseguir fazer isso. É que eu vejo que esses direitos que às vezes você aponta a ela deve pensar que são direitos que pode, de repente, ofender, degradar o marido, apesar de, e ela acaba não indo atrás desse direito, porque pode prejudicar o marido dela, apesar também, de... a gente ouve isso também. Não é isso? Mas aí as pessoas têm que entender, né? São adultos, a gente tem que aprender a se responsabilizar pelos nossos atos, não é? E enquanto adulto que convive em sociedade, que vive em sociedade, eu sei que eu não posso sair por aí ofendendo as pessoas, eu sei que eu não posso bater nas pessoas, eu sei que eu não posso ameaçar as pessoas. E no âmbito familiar é isso. Né? Então, enquanto adulto, enquanto responsável, né? Até mesmo enquanto pai, porque a gente ouve isso sim, isso que você trouxe muitas vezes vem à tona. Uhum. Mas e aí? Aí você vai expor a sua integridade, você vai deixar ali, mesmo quando a gente não fala do físico, a gente está falando do emocional. Essa mulher vai entrar numa depressão, ela vai ficar sem autoestima, ela vai adoecer. Por quê? A troco de quê? Né? Essa semana tem uma polêmica aí. Você acompanha as polêmicas da internet? De qual? Do rapaz do Big Brother. Eu li hoje de manhã. Não tô porque eu não vejo, eu li hoje de manhã. Eu Acho que tá rolando aí a questão de um relacionamento abusivo, né? Pelo que eu entendi. Isso está acontecendo dentro do Big Brother. Desse programa? Desse programa. Um relacionamento tóxico que ali. É exatamente? Um relacionamento tóxico. Eu acho que duas pessoas ali estão se relacionando. E pelo que eu entendi, eu não comecei a assistir esse Big Brother, não. Eu sempre falo que eu não vou assistir, mas a hora que chega do meio pro fim, eu assisto. Eu não assisto. E aí me pega. Aí eu fico lá assistindo. Então conta pra nós aí. Mas pelo que eu entendi, ele assume uma postura ali de passivo-agressivo, né? Então, e é normalmente onde os relacionamentos abusivos que evoluem pra violência, ele que já é uma violência, começa. Deixa eu perguntar uma coisa. Quanto tempo de Big Brother começou e agora no início? Foi uma semana, eu acho. Uma semana. E já existe o relacionamento já existe um casal e já existe um relacionamento. Com essa polêmica. Mas é uma coisa muito, muito rápida, né? Então, mas eu falo que se a gente fosse educada, nós mulheres, né, a perceber as violências, os relacionamentos abusivos nos pequenos sinais, muitas coisas seriam evitadas. Por exemplo, a censura da roupa, a censura do comportamento. Pelo que eu li, esse rapaz já tá censurando o comportamento dela lá dentro. Né? Ele teve uma fala... semana. Muito cedo para estar acontecendo isso. Né? Uma fala, você quer levar uma cotovelada? Alguma coisa assim. Eu tô falando aqui meio que sem saber direito pelo que eu li hoje de manhã. Mas é o tipo de coisa que não se brinca, né? A gente vai falar isso pra pessoa, vou te dar uma cotovelada brincando. Tava brincando. É a intenção, sabe? Não foi minha intenção. Ou então eu tava nervoso na hora. Isso te legitima? Bom, isso deu uma polêmica danada. Não, está tendo a polêmica. Esse assunto que a gente está tratando aqui, ele é polêmica e confusão. Em qualquer lugar, sabe? Não, eu digo esse específico desse programa. Deve estar rolando uma polêmica. E você acha que isso pode reverter numa punição para esse cara, ele sair do Big Brother? Eu não sei se punição, mas eu acho que e a Globo fez uma interferência, né? Acho que para não evoluísse, o apresentador, ele deu um toque. Uhum. Quem que apresenta hoje é o Tadeu Schmidt. Ele deu um toque ali ao vivo no casal, né? De que os dois ali não estão tendo um relacionamento muito saudável um com o outro, né? E aí levanta o assunto. Isso aí e eu acho isso importante. Muito, e aí quando acontece alguma coisa assim e traz o assunto à tona, traz a discussão, né, para a vista das pessoas, eu acho importante. E aí é óbvio que tem gente que acha que não tá acontecendo nada, tem gente que acha que ela é pior que ele. Você ouve de tudo. Quando você lê os comentários na internet, você vê de tudo. Mas tem muita gente que passa por um relacionamento igual, e quem trabalha com isso sabe que esse relacionamento desse rapaz igual ao desse rapaz hoje
vai evoluir. Então, essa violência que hoje é uma violência psicológica, né? Que pode passar a ser uma violência moral, ela vai virar uma violência física em algum momento. Que aí ele vai explodir. E aí, a hora que ele explodir, ai, desculpa, eu tava nervoso, foi só dessa vez. Tá. Né? Porque eu sou aí acontece mais uma. E é o que a gente chama de ciclo. Né? Porque aí esse ciclo ele tem o tempo da lua de mel. Aí ele passa, o ciclo da violência, é o seguinte, você passa pelo ciclo da lua, tem a violência, passa pelo ciclo da lua de mel, que é a fase de arrependimento, de reconquista, de reafirmação, e depois ele começa com as violências de novo e entra numa panela de pressão. Eu falo que a sensação é a sensação de você estar dentro de uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento. E é onde começa a mulher a apanhar. Isso. E até o caso E é onde você começa a pisar em ovos, né? Eu não sei se eu posso falar, o que eu posso falar. Se eu posso ir, se eu não posso ir, como que eu tenho que me comportar, como que eu não tenho. É muito peculiar, vai depender muito da situação específica, mas em geral... A mulher não sabia de que jeito será que ele vai chegar em casa hoje. Isso, em geral é isso, é a panela de pressão, até acontecer a violência de novo. E não é só violência física. Sim, violência psicológica, moral e etc e tal, né? E essa violência ela é muito complicada, porque ela é uma violência que a sociedade pouco valida, porque ela não é palpável, o olho roxo todo mundo vê, né? E a violência psicológica, as pessoas muitas vezes, inclusive, desabonam quem sofre. Fala, imagina, você tá vendo... Porque o agressor, Marquinhos, ele não é o cara que não consegue conviver em sociedade. Né? Eu falo que quando a gente trata de relacionamento, você está tratando de uma questão emocional, de uma questão íntima muito sutil. A pessoa que não consegue se desenvolver dentro de um relacionamento amoroso, não significa que ela não seja um cara legal no trabalho. Você pode olhar ali pro teu colega de trabalho e ele ser bacana, você achar ele bacana. Mas a hora que chega em casa, ninguém sabe o que acontece ali. E às vezes ele é um cara legal até dentro da família, né? Isso, ele é um cara que convive em sociedade. Ele é o cara que os outros familiares olham de uma forma, ele é o cara que vai na igreja, muitas vezes. Ele é o cara que tá ali em sociedade normal. Então, Ellen... O agressor não tem cara, não tem endereço, não tem classe social, né? Isso seria um tipo de psicopatia? Não. Não? O que é isso, então, na verdade? Não é doença, não é um desvio de caráter, né? É uma estrutura social, é uma construção. Quando a gente fala de desvio de caráter, seria mau-caratismo? A sociedade então muitas vezes ela não vê isso como mau-caratismo. Eu dou um exemplo muito assim, muito impactante, porque é engraçado que algumas crenças assim, eu falo, gente, que é isso, né? Por vezes no escritório, eu vi as pessoas dizendo que uma traição ela é imperdoável socialmente. Uma traição é imperdoável socialmente. E se for olhar, vamos generalizar. Por uma questão moral, né? Por uma questão moral, né? Mas um tapa, um puxão, um murro, um empurrão. Muitas vezes, imagina, mas você vai por causa disso. Foi só naquela hora. Tava nervoso. Por que as duas coisas não têm a mesma gravidade? Porque socialmente a gente combinou em algum momento da sociedade que era daquele jeito. E esses combinados, eles vão perdurando. Isso aí vem lá de trás. Vem lá de trás, né? Tanto que às vezes a gente fala alguma coisa, traz alguma expressão, e aí você para e você fala, nossa, que coisa, por que eu falei isso? Né? Eu sei que não é assim, eu sei que eu não posso falar isso. Né? A gente ter consciência dos nossos machismos, dos nossos, é importante. Mas a gente tem que entender que é tão forte isso estruturalmente que uma hora ou outra a gente vai acabar tendo um comportamento nesse sentido. Né? E é combater. Aí é voltar pro lugar, entender, falar, opa, peraí. O cara que ele não sabe se controlar dentro de um relacionamento, ele tem que aprender a se controlar. Ou então sair fora do relacionamento. Isso, né? Mas esse é o grande... E é isso que a gente não aprende. É o nó na história. Porque a mulher, ela era propriedade, né? Não era um relacionamento paritário lá no começo. A mulher era propriedade do homem. Quando você estuda a história do direito, por exemplo, você vai pegar os códigos muito antigos, a mulher ela era tratada igual a terra, igual a vaca. Real, ela era propriedade. É minha. É minha. Né? E isso, de certa forma, a sociedade vai mudando, mas isso perdura. Então, o homem, se ele quiser sair de um relacionamento, tá tudo bem, mas a mulher não pode, porque ela é minha. Tem essa questão, né? Esse olhar de propriedade ainda. Então, o cara ele não consegue fazer esse movimento de não tá legal pra mim, não tá legal pra você, então tá, tchau. Ah, você fez alguma coisa? Não, olha, eu não aceito esse tipo de comportamento. Pra mim, não dá. E tá tudo bem não dá pra você. Então tá, tchau. Tem uma manchete que ela virou um chavão, né? Ele não aceitou o fim do relacionamento.
né? Isso, às vezes, uma hora ou outra acontece também do lado da mulher, né? Ela não aceitou o fim do relacionamento, mas na grande maioria das Raramente vezes... ela mata por isso, né? Agora o homem, ele não aceitou o fim do relacionamento. Então, essa possessividade, né, na verdade. E o homem que não aceita o fim do relacionamento, muitas vezes ele mata. Ele mata. E é isso que a gente tem que entender. E aí não é porque ele gostava dela e tarará, porque se ele gostasse, ele não ia matar, né? Exatamente. Na verdade. Então é só pelo fato de dizer, é a possessividade, né? É meu, é minha. Então se não vai ser minha, também não. Vai parar por aqui. Não vai ser de ninguém essa história, né? Exato. E a gente tem que começar a entender e a olhar, assim, para essas estruturas, né? Porque é muito complexo. É um emaranhado de coisas que dificultam aquilo, né? A gente tem uma estrutura legal, assim, para atender as mulheres vítimas de violência. Né? Conta aí, como é que funciona? Onde é que funciona? Nós vamos falar disso no final, mas como é que funciona esse Conselho Municipal do Direito da Mulher? O Conselho ele é um órgão que ele tá ali, ele é formado por representantes das diversas áreas da nossa prefeitura, do nosso município. Então, tem representante da educação, representante da saúde, representante da cultura, do desenvolvimento, do comércio, tá? A gente tem diversos representantes, secretaria de governo do conselho. Existe representante também da educação. Então, a gente tem um membro das universidades, que representa as universidades. Tem um membro que representa a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu entrei no conselho, né, há 2 anos, representando a Ordem. Esse mandato termina agora, em fevereiro, março, né? E temos representantes da Polícia Civil. Hoje é a delegada, a doutora Juliane, que é delegada da DEAM, a Delegacia da Mulher aqui de Poços. Temos representantes do CREAS no conselho. E o conselho ele é um órgão, ele é fiscalizatório, ele é um órgão consultivo. Então, vai existir na Câmara Municipal alguma lei que trata de algum direito da mulher, né? Então, a gente pode ser consultada sobre isso. Vai existir alguma política pública? Posso consultar o Conselho da Mulher? Posso. Né? Aconteceu alguma coisa? Acho que tem alguma coisa de errado. Eu posso denunciar para o Conselho da Mulher? Pode. Aí a gente, enquanto conselho, vai lá olhar o que está acontecendo, saber como é que funciona, o que não funciona. Né? Então, o conselho está aí para isso. Né? Hoje o conselho está do ladinho da Secretaria de Governo, mas construímos uma proposta de alteração da lei para que o conselho seja lotado ali ao lado da promoção social. Que acho que faz um pouquinho mais de sentido, né? Essa lei está lá no Executivo para ser mandada para o Legislativo. E o conselho é basicamente isso, né? Esse ano a gente trabalhou com bastante reuniões de aproximação mesmo do judiciário, do CREAS, da delegacia, para que esses órgãos que cuidam dos direitos da mulher, que eles conversem, né? Que eles se aproximem. Isso é muito importante. Porque a Delegacia da Mulher não funciona sem o Judiciário, que não funciona sem o CREAS, porque não adianta eu soltar essa medida protetiva e deixar essa mulher desamparada. Né? Sim. Não adianta eu soltar a bomba e virar as costas e sair andando. Falar, agora você lida com isso, daqui né? você toca a tua vida aí. Né? E não é bem assim. Isso. Então, a mulher aqui, assim, ela tem vários caminhos, né? Ela pode chegar até a DEAN através do CREAS, ela pode chegar na DEAN através da própria sociedade e ir encaminhada para o CREAS. A mulher que precisa ser afastada do lar, que o agressor não pode ser afastado, a mulher que corre risco de vida. Hoje aqui em Poços existe a Casa-Abrigo. E esse Conselho Municipal está trabalhando junto ali, está acompanhando tudo isso. Não, o Conselho ele não atua diretamente, ele atua se provocado, tá? Existem ações próprias, então ações educativas, algumas ações até fiscalizatórias, essas ações de aproximação, né, dos órgãos, mas ele não atua por si, vamos falar assim. E ele não tem nada a ver com Lei Maria da Penha, pelo menos diretamente. Não, né? Não. O que você me diz hoje da Lei Maria da Penha? Ela é uma lei que foi considerada uma das melhores leis de combate à violência contra a mulher do mundo, né? Do mundo. E ela funciona? Sim, né? O Estado tem um aparato aí, e quando a gente fala ela funciona, a gente tem que entender toda a realidade que a gente fala, né? Mas a Lei Maria da Penha, se aplicada, ela funciona. Ela funciona sim. E normalmente ela é aplicada, né? Sim, ela funciona. Tem algumas peculiaridades, óbvio que a gente sempre pode melhorar alguma coisa, claro. mas ela funciona sim.
A Lei Maria da Penha, eu digo que, acho que é a única lei que foi criada para mulheres e por mulheres. Porque o nosso legislativo, ele é massivamente masculino. Uhum. Então, quem cria as nossas leis são homens, né? É. Mas a Lei Maria da Penha, como ela vem de uma forma muito diferente para nossa sociedade, você sabe da historinha da Maria da Penha? Da história não, da história, né, da Maria da Penha. Eu gostaria que você contasse, pode falar. A Maria da Penha, ela era casada com um colombiano, né? Uhum. E em determinado momento ali ela começa... A nossa máquina de café, ela é escandalosa mesmo. Ela começa a sofrer violência, né? E um dia ela tá dormindo, ela leva um tiro. O marido dá um tiro nela, vai pro hospital, inventa toda uma história ali de assalto e etc. A Maria da Penha vai pra casa e ele começa a torturar, né? Ele tenta eletrocutá-la debaixo do chuveiro. E aí as filhas conseguem tirar a Maria da Penha de dentro de casa. E aí começa um processo contra esse cara, mas esse processo dura uma eternidade, muitos anos, e vem com uma condenação ínfima. E aí, quando o nosso Estado não funciona, né, a gente pode acionar a Corte Internacional. Então, o caso da Maria da Penha, e ela batalhando muito para isso, né, chega até a OEA, a Corte Internacional de Direitos Humanos. Lá o Brasil é julgado, né, e a Corte manda algumas, porque o Brasil ele é signatário da Convenção Internacional sobre todas as formas de eliminação de violência contra a mulher, né? E aí a Corte Internacional manda algumas recomendações para o Brasil. E dentre essas recomendações é a criação de uma legislação protetiva. Então o Brasil vem e faz um consórcio, nesse consórcio participam ONGs feministas, e a lei é construída, então, a partir de estudos feitos por mulheres, essas ONGs que trabalhavam com mulheres, para mulheres. E ela é uma lei multidisciplinar, ela trata... as medidas protetivas são diversas, as penalidades, aqui em Poços a gente tem, inclusive, esse grupo, né, que é um grupo de auxílio para os agressores. Então, o juiz pode determinar que o agressor frequente esse grupo, para que ele aprenda ali a lidar, a reconhecer, né, a se reconhecer como agressor. Que não é uma forma de punição, uma forma de... É uma punição, porque ele vai obrigada, né, é uma pena imposta, sim, mas é uma pena educativa. Então, educativa, mas a partir do momento que ele se conscientiza de que é uma forma educativa, ela deve ser uma punição. Isso. E se ele aprendeu isso, né? E é difícil ele se ver enquanto agressor, né? A pessoa, porque o agressor, via de regra, ele não se reconhece enquanto agressor. Né? Imagina. Né? E me diga uma coisa, ela se aplica também do outro lado? Do homem? Não. Não, né? Não, porque aí a gente ouve essa questão. Porque também, pode acontecer do homem ser... O que eu pergunto é assim, qual é a justificativa social que existiria para eu criar uma lei de proteção especial ao homem? Você consegue imaginar alguma? De imediato, não. Porque não tem. O homem, ele nunca foi discriminado socialmente simplesmente por ser homem. Não existe. Ellen, mas homem pode apanhar? Pode. Só que aí ele não vai ter uma legislação protetiva especial. Ele vai ali processar por agressão. Se ele for agredido por uma mulher? Sim, por qualquer pessoa. Porque a mulher, ela também é agredida sem ser por ser mulher. A Lei Maria da Penha, ela olha para as relações em que dentro dessa estrutura social em que a mulher é tratada de forma diferente, ela sofre por isso. Né? Então ela vem para fazer essa reparação histórica aí. Eu tenho que ter um olhar especial para isso, porque essa mulher, por que tem um agravante quando é feminicídio? Porque ela morreu pelo simples fato de ser mulher. Agora, se eu estiver passando ali na rua e sofrer um latrocínio, vier um cara tentar me assaltar e me matar, esse cara não vai ser processado por feminicídio. Ele vai ser processado por latrocínio. Não foi pela situação de ser mulher que eu apanhei, não foi pela situação de ser mulher que eu morri. Então, o feminicídio, eu vou olhar para quando aquela mulher morre pela condição exclusiva de mulher dela. Né? E aí vai para Maria da Penha. Eu vi um caso esse final de semana, numa cidade, acho que no interior de São Paulo. Isso aconteceu no último sábado, no final da tarde. Houve uma confusão numa roda de amigos lá, uma discussão entre algumas pessoas, e o que aconteceu foi que... No meio da discussão, um menino de 21 anos pegou o carro, né, para jogar o carro em cima do suposto camarada que ele estava discutindo, e ele acabou
atropelando uma menina, parece que de 18 anos, e matou a menina. O agravante da história, me parece que ele já tinha um antecedente qualquer relacionado à violência. Ele não tinha carta de motorista e estava bêbado. Olha aí. Agora, quando que a gente traria isso pra Maria da Penha? Se essa menina que ele atropelou fosse a namorada dele, a ex-namorada dele. Mas ela não tinha nada a ver com o papo. Então, é homicídio. Você entende? Entendeu? É homicídio. Agora, se eu cato aquele carro e falo lá, ó, ela tá com outro, e vou e atropelo, né? O que a motivação, vamos falar motivação, mas o que tá por trás de tudo isso é essa conversa que a gente teve. É essa questão da propriedade, é essa questão do domínio, é essa questão da condição social diferente da mulher. Né? E que isso é geral. Né? Existem... nunca uma mulher matou? Matou, gente, mas peraí. Vamos olhar estatisticamente. Quando que o homem foi socialmente dominado? Quando que o homem foi proibido de fazer qualquer coisa na sociedade? Quando que o homem foi proibido de ter uma vida política? Quando que o homem foi proibido de ter uma vida social? Nunca. Isso nunca aconteceu. Né? Isso não significa que não possa ser vítima de crime. Pode. Né? Mas não justifica uma legislação protetiva especial para ele. Ok. Vamos tomar café? Vamos. Café caldense da melhor qualidade, pão de queijo xodó de Minas. Você toma sem açúcar? Sem açúcar, sem nada. Açúcar. Tudo notado que todo mundo que vem aqui toma café sem açúcar. Hoje em dia todo mundo toma café sem açúcar. Eu gosto muito de café. Você gosta de café? Gosto. Você vai gostar desse café. É? Geralmente a pessoa coloca açúcar porque o café é de má qualidade, né? Tem que disfarçar. Né? Bom. Esse é o café caldense. Bom, hein? E um pãozinho de queijo. Experimenta aí. Gente, cafezinho é bom demais, né? Muito bom. Muito bom. Ô Ellen, um assunto que eu queria abordar aqui, porque hoje se fala muito, uma coisa que se combate muito também, que existe um grande preconceito, e que se fala muito é homossexualidade. E isso já é uma coisa pesada para o homem, né? Porque sofre algumas violência e tudo mais no trabalho, na rua, violência física, moral, né? Verbal, etc. e tal. E com a mulher, a mulher que é homossexual. Como é que você vê isso daí? Você já teve algum caso, já acompanhou algum caso, seja no teu escritório ou lá no Conselho Municipal? Como é que está isso hoje? A homossexualidade entre mulheres? Ou a mulher homossexual? A gente usa hoje, a gente trata gay e lésbica. Sim. Tá? Quando a gente fala assim, homossexualidade, muitas vezes remete àquela questão de que as pessoas falam que parece que é doença, sabe? Não é. Né? Orientação sexual é orientação sexual. Então, Pronto. Gay, lésbica. Aquela sigla lá, LGBTQIA+, é isso, né? A sigla, ela mistura. Eu não consegui entender isso até hoje. Pode ser honesto, não sei o que é isso. Para mim existe o gay, lésbica e pronto, acabou. Né? O homem gay, a mulher gay. É o LGBT, né? É gay, lésbica, bissexual e simpatizantes. Mas aí tem a sigla cresceu um pouquinho. Mais não sei o quê. A sigla hoje, ela abrange questões de gênero, questões de orientação sexual e também o que antes eram tratados como simpatizantes, né? Então a gente vai falar ali das lésbicas, a gente vai falar dos bissexuais, a gente vai falar de trans, né? Da população trans. A gente vai falar do queer, que é aquele que não tem identidade de gênero, não se identifica nem com gênero feminino, nem com gênero masculino, que é o nosso sistema binário de gênero, né? A gente tem 2 gêneros socialmente. A gente vai falar daquelas pessoas que nascem com mais de um órgão sexual, que nascem com os 2. Essa sigla, ela vai abranger tudo, né? Tá. Mas essa LGBT. LGBTQIA+. Tá. Né? E agora, quando a gente fala de gay e lésbica, o ser mulher, e aí quando a gente fala, a lei protege a mulher, é a mulher. E a mulher é a mulher trans, a mulher é a mulher lésbica. Homossexual e tudo mais. Isso. O homossexual é o lésbico. Tá. É a lésbica, tá? Então, o homem é o gay, a mulher é a lésbica. Então, enquanto mulher, se eu chegar lá na delegacia da mulher e eu me entender enquanto mulher socialmente, eu vou ser atendida. Essas questões, elas envolvem muitos mitos, né? Eu atendi uma senhora mesmo, de uns 60 e poucos anos, que ela nasceu socialmente homem, né? Com pênis, né? Biologicamente. Mas nunca se identificou. Ela sempre se identificou com o sexo feminino.
sempre se viu enquanto mulher, então ela sempre foi socialmente mulher, mas ela nunca fez a cirurgia, né? E ela aparece num encaminhamento para mim, ela queria, na verdade, tirar uma dúvida, né? Com relação ao nome, porque o nome dela em todos os documentos era um nome masculino. E ela se sentia extremamente constrangida, mas ela achava que para ela mudar o nome e a certidão de nascimento, ela tinha que ser operada. Ela não sabia, né? Então, assim, já há algum tempo, né, ela pode simplesmente ir no cartório e fazer essa alteração por vontade própria. E não vai ficar nenhum resquício na certidão de nascimento dela, do nome anterior, e nem pode ser exigida essa certidão de inteiro teor, a não ser que ela queira mostrar, sabe? Mas ela não sabia. Então, quando você fala de conhecer os direitos, né, olha isso. E por muitas vezes, ela com certeza sofreu muito preconceito na sociedade em razão disso, né, dessa não identificação, sofreu muito. Aí ela falou, Ellen, cada vez que eu vou num hospital, eu chego na UPA, é estranho, porque todo mundo olha pra ela, é uma senhora. A hora que chama aquele homem masculino é ela, exato. E pra ela isso é constrangedor, é humilhante, né? E o nome social dela, o nome que ela trata na sociedade, não é o nome que está nos documentos. E aí ela mudou? Eu creio que sim. Eu fiz o encaminhamento dela, com a ajuda de uma ONG que a gente tem aqui em Poços, né, que atende a população trans. A gente tem um ambulatório trans hoje aqui em Poços, né, que é muito legal. Porque pessoas se colocam em risco em razão disso, né, Marquinhos? A pessoa que não se identifica com gênero ali e quer fazer essa transição, muita gente faz isso por conta, com medicamento é perigoso. Né? Muitos sofrem preconceitos nos lugares onde vão. E aí a gente tem esse atendimento especializado. Eu achei muito legal, porque isso assim, é para questão de saúde mesmo, né? Do saúde município. Pública, né? É de extrema importância a gente tratar disso e olhar para isso. Mas sim, então não importa se a mulher é lésbica, se a mulher é trans, sofreu violência, ela vai ser atendida na delegacia da mulher. Ela deve procurar um órgão que vai atender a mulher. Seja o Conselho da Mulher, a Delegacia da Mulher. Isso. E enquanto relacionamento lésbico ou enquanto relacionamento gay, o tratamento é o mesmo, né? Vamos falar assim, do direito. Eu já fiz divórcio de casal lésbico, inclusive com Maria da Penha. Né? E tá tudo certo, é isso mesmo. Não é porque um casal lésbico que não vai chamar Maria da Penha. Né? A violência, a gente tem a violência doméstica, né? Então pode ter ali uma violência, sei lá, de netos para avós. Isso existe, né? Então ela tá ali o tempo todo, né? Então, eu tenho um amigo que foi delegado, ele estava me contando uma história uma vez, que ele teve um caso de um relacionamento homossexual e que aconteceu que um bateu no outro lá, e ele foi lá, deu parte, fez lá o boletim de ocorrência e tal, e aí foram lá e prenderam o cara. Daí ele, o escrivão lá, falou, como é que nós vamos tratar isso, né? Ele começou a tratar baseado na Lei Maria da Penha. Não é mulher. Então, ele falando. Violência doméstica. Violência doméstica. É violência doméstica. Só que entre dois homossexuais. Isso. Né? Porque a gente tem que separar. Violência doméstica é uma coisa. Violência contra a mulher é outra. Então. Entendeu? A violência doméstica é a violência que acontece no âmbito familiar. Tá. Ponto. A violência contra a mulher é a violência onde a mulher é vítima. Nessa relação. Afetiva. Tá. Tem que ter a questão afetiva, de alguma forma. E nesse caso aí dos dois existia... Eram dois homens, então eles não vão lá na DEAN, não vai ser a Maria da Penha, vai ser violência doméstica. Tá, eu sei que ele usou, não estou dizendo que ele usou a lei exatamente, mas ele usou alguma coisa baseada ali, pelas perguntas que ele fez. Como é que era? Ele falou, olha, eu é que fazia o almoço, lavava, passava, cozinhava, cuidava da roupa dele e tal, e cuido, né? Eu já acho. Aí ele falou, olha, quer dizer, ele era a mulher do lar lá, então, entendeu? Eu ia te falar isso, eu já acho que quando a pessoa faz isso, ela já está estereotipando uma relação. Mas isso aí partiu da pessoa. E aí a gente tem que aprender a desconstruir isso também. Porque, lembra quando eu te falei que o papel social da mulher sempre foi colocado, um papel social e o homem outro? Você falou, não, na minha casa a gente não é assim. Isso é o ideal de tudo. Nada define. O que vai definir um relacionamento... se eu for fazer, por exemplo, as pessoas moram juntas, tá? E são gays. Não é porque tem duas pessoas que são gays que moram na mesma casa que se elas mudarem de casa, eu vou fazer um divórcio. O que vai definir pra mim se aquilo ali
era uma família ou não? Relacionamento amoroso. Vocês namoravam? Sim. Vocês tinham a intenção de ter uma família? Sim. Vocês tinham a intenção, sabe? E eu vou olhar ali se a intenção daquelas pessoas era ter uma família e era ter um relacionamento amoroso, o direito vai olhar hoje, vai tratar enquanto família. Então, vai ter direito sucessório. Se alguém morrer, vai ter direito à herança. Eu vou divorciar, vai dividir os bens. Sim. Né? E esses estereótipos, né? A gente tem que aprender a desconstruir esses estereótipos. E quando há um caso de violência, por exemplo? Ou vai violência doméstica, ou vai DEAN Maria da Penha. Agora, o papel social que aquelas pessoas cumpriam, como eram divididas as funções, isso não importa. Vai importar se existia um relacionamento afetivo. Essa violência veio em razão desse relacionamento afetivo, então eu vou falar de uma violência doméstica, de uma violência familiar. Foi uma briga de rua, eu vou falar de uma agressão física. Foi no trabalho, eu vou falar, sei lá, de assédio, de agressão, né? E a gente treinando o nosso olhar mesmo e aprendendo e parando de tentar estereotipar, né? Tem gente que fala, hoje não é mais admissível que eu trate essa questão dessa forma. A gente tem que ser bem incisivo com relação a isso. Estou notando aí que a gente tem muito que aprender nesse emaranhado aí, né? Não estou falando só nesse caso específico, mas de relacionamento, né? E desconstruindo esses estereótipos, né? A gente aprender assim. E é cultural, né, Marquinhos? É muito difícil. Né? Eu tenho amiga que fala, não, ninguém é obrigada a ensinar, ninguém é obrigada, as pessoas têm que entender, a gente já está em 2023, mas eu tenho um olhar um pouquinho diferente, né? Você vai mostrando, se eu tenho essa possibilidade, né, eu vou fazendo, mas para a pessoa, quando é a pessoa que está no lugar dela, né, esse posicionamento é diferente, porque eu tô ferindo uma pessoa fazendo aquilo. Eu tô ferindo a dignidade de alguém quando eu faço isso. Então, eu não quero saber se é homem, se é mulher, né? A questão do gênero. Eu chego pra pessoa, qual é o seu nome? A pessoa já vai me trazer como ela quer ser tratada. E aí eu vou tratá-la pelo nome. Né? Eu tenho uma amiga, essa minha amiga, ela é hétero, ela é casada com um cara, ela é cisgênero, ela nasceu mulher. Né? A gente fala cisgênero quando a pessoa se identifica com o gênero de nascimento. Né? Ela é cisgênero. E aí, ela tem cabelo curto. Cabelo curto, curtinho. Bem curtinho. Né? E ela tava com o marido no restaurante. Ela passou por uma situação que a pessoa veio dar uma garrafinha de Dia dos Pais pra ele. Dia dos Pais. Dia dos Pais pra ele. E em outra situação, a pessoa se referiu, foi chamar ela, falou ele. Né? Esses são os estereótipos que a nossa sociedade cria. Quando a gente fala de papel de gênero, a gente fala isso. Por que uma mulher não pode ter o cabelo curto? Por que uma mulher não pode se vestir simplesmente de camisetão e calça jeans larga e ter cabelo curto? Né? Isso não vai definir orientação sexual. Isso não vai definir gênero. É a forma que a pessoa se sente confortável. Cada um. Né? Só que quando a pessoa faz isso, ela constrange a outra pessoa. Então você tá em dúvida, gente, chega e fala, dá licença, qual que é teu nome? A pessoa vai te trazer o nome, João, é Maria. E aí você vai tratar a pessoa pelo nome e tá tudo perfeito, acabou. Né? Mas a gente tem essa questão cultural, né? De querer invadir o privado. Né? E de querer invadir o privado do outro, né? Mas você se veste assim, mas como que é o teu comportamento? Essa questão cultural de querer invadir a intimidade, a sexualidade do outro. Eu acho isso surreal, gente. Eu falo, passou ali da porta da minha casa, o que tá fazendo? Se não tá interferindo aqui na minha vida, tá tudo problema dessas pessoas. Não tá colocando ninguém em risco, né? Assim, tá tudo certo, gente. Cada um vive como pode, como quer viver, não é verdade? E é isso, né? E a gente tem que começar a entender e a respeitar isso. Muito bem. Doutora, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho importante, vamos falar aqui, já que a gente falou tanto sobre mulher, sobre direito da mulher, vamos deixar aqui os caminhos que a gente tem, né? Aqui em Poços. Aqui em Poços a gente tem o CREAS, que faz o atendimento, né, da assistência social, tem o atendimento psicológico, que fica ali na Rua Laguna. Né? Se a mulher tiver alguma dúvida, tiver insegura, não sabe se está sofrendo violência, se não há violência, pode procurar, que vai ser atendido, que vai ser encaminhado. Pode ir até a Delegacia da Mulher direto, que fica ali na rua. Isso. Na Davi Ottoni. É uma delegacia que atende exclusivamente mulheres, a DEAM. Então,
Antes era lá na 25ª, né? E ela foi retirada de lá. E ali ela pode fazer o boletim de ocorrência, o atendimento. Se chegar lá das 9 às 5, vai ser atendido. Se chegar das 5 às 6, vai depender do fluxo lá, porque a delegacia atende das 9 até as 6, né? Então, lá vai ter uma pessoa para fazer o boletim de ocorrência e depois essa mulher vai passar pela pessoa que vai fazer a escuta dela ali para pedir a medida protetiva. Ela também vai ser informada ali. Dali, também, ela pode ser encaminhada para algum outro órgão que precise, né? O conselho coloca à disposição também, caso tenha alguma dúvida, alguma denúncia, pode ligar lá na Casa dos Conselhos, ele passa, o pessoal lá da Casa dos Conselhos passa o contato, né? Denúncias de violência contra a mulher. Disque 180, denúncia anônima, tá? Então, se eu desconfiar ali que na casa do meu vizinho tá tendo algum tipo de agressão, algum tipo de violência, eu vou ligar pro 180. Ok. Urgência, né? Então, tá tendo a briga agora, 190. Aí Polícia. É polícia, tá? É o 190. Toda denúncia feita no 180 aqui em Poços, ela é verificada. Isso é muito importante a gente dizer. A gente fez esse acompanhamento, né? Então, a gente sabe que as pessoas verificam aí. Ok. Né? E sempre buscar informação, eu acho que é o mais importante. Tá, vamos lá. Outra questão importante. Violência sexual. Vítima de violência sexual aqui em Poços vai para a Santa Casa para fazer exame. É exclusivo na Santa Casa o atendimento, né? Violência física. E lá chegando lá tem um acompanhamento? Tem assistente social, tem um treinamento todo. Existe uma cartilha de atendimento às pessoas vítimas de violência sexual aqui em Poços. E após isso daí, um boletim de ocorrência. Isso, tem um fluxo, né? Tem lá, toda a orientação. Isso é feito tudo lá. Tudo lá. Mas o atendimento, ele independe do boletim de ocorrência. Uma coisa não é vinculada à outra. Tá? Então, não deixar de ir até lá com medo do boletim de ocorrência. A pessoa tem que se tratar, tem que se cuidar, né? Sim. Existem alguns crimes também que são crimes que as pessoas desconhecem muitas vezes, né? Eu fiz um atendimento de violência sexual mediante fraude. Quando a pessoa tira o preservativo no meio da relação sem consentimento. Isso é crime, isso não pode acontecer, né? E aí essa pessoa tem que ir até lá no SAI, que é onde vai passar pela medicação, né? Vai tomar todos os remédios para se tratar. Então a população tem que buscar esses serviços, né? Muito importante. Sim. E agressão física, a Santa Casa não atende aqui em Poços. Quem atende agressão física para fazer exame de corpo de delito é a UPA, ou Margarita Morales. Aí tem que ir para os outros hospitais para poder passar pelo atendimento. Para falar com a doutora Ellen. Onde é que acha a doutora Ellen? Oi? Pode me ligar, né? Eu passo meu telefone para você depois. E se tiver alguma dúvida, eu atendo. Tem meu Instagram lá, é @ Ellen, E2LZN, C de casa, O de ovo, Lopes, com S no final. Se alguém ficar com alguma dúvida, tiver ali, precisar de algum desses serviços, se falar, Ellen, não sei, passa o telefone do CREAS para mim, eu informo. Não tem problema nenhum, né? Alguma denúncia também pro conselho, pode entrar em contato que a gente recebe, passa pra frente aí. E eu tô finalizando esse ciclo no conselho muito feliz. Muito bem, muito obrigado. Né? Falei aqui, gente, com a doutora Ellen Cristina Oliveira Lopes, né? Advogada, professora, mestre em educação ambiental e sociedade e mais um monte de coisa que você falou também, né? Se for falar, não ficar a noite toda aqui, tá? Ela é a atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né? A mãe do Vitor, Mário, casado com o Mário Vitor, isso, né? Aí. E mãe do Vitor, meu xará, o garoto de 9 anos. Obrigada, viu, Marquinhos? Obrigado, Foi um prazer. Espero que você tenha gostado de manter esse papo com a gente aqui. Pra gente foi de grande valia. Espero que você também tenha gostado, né? Para que aí você compartilhe, passa pra frente, dá um like pra gente aí, vai ser muito bom pra todos nós, tá bom? Wélia, muito obrigado, um grande abraço, prazer te conhecer, a gente vai se falando. Prazer foi meu, obrigado. Gente, vamos encerrar esse podcast então, agradecendo você que está nos assistindo, nos ouvindo, né? E mais uma vez pedindo o seu compartilhamento. Agradecer aqui o nosso pãozinho de queijo Xodó de Minas, o Café Caldense, a Evolívio Kombucha e o nosso socorro financeiro, a nossa Marezine Financeira. Tá bom? Um grande abraço para você, fica em paz, vai na fé e a gente se fala na próxima quinta-feira. Até lá!